Fala pessoal, eu sou o Marcos da Code Trading e nesse vídeo nós vamos falar sobre robôs de gradiente linear. Tá? A gente vai explorar aí todos os recursos novos que nós temos nas versões mais recentes dos nossos robôs, tá? Para você estar potencializando ao máximo aí a criação das suas estratégias com gradiente linear. Tá bom? Antes de mais nada, eu gostaria de fazer um convite para vocês, né? Para quem ainda não nos segue aí nas redes sociais. Se inscreva no nosso YouTube, tá? No nosso canal aí, para vocês ficarem por dentro de todos os novos vídeos que aparecerem. E pro nosso Instagram também, tá? A gente está fazendo uma movimentação aí do Facebook pro Instagram, então ele vai se tornar o nosso meio de comunicação oficial em breve, tá? Então sigam a gente lá no instagram.com/codetrading, tá? E para quem ainda gosta de Facebook, a gente ainda tem o grupo lá, né? Ele vai se manter também. Bom, vamos falar então sobre gradiente linear. Para a gente começar a falar sobre gradiente linear, a gente precisa primeiro entender, né, o que é um preço médio. Porque o gradiente linear ele nada mais é do que uma forma controlada, né, sistemática de se fazer um preço médio bacana, tá? O preço médio ele é algo extremamente perigoso, né? Se não feito de uma forma bem controlada, né? E bem segura. Realmente pode fazer um estrago gigantesco se utilizar preço médio da forma errada, tá? E os nossos robôs, eles têm todos os recursos necessários para você fazer todas as simulações possíveis com preço médio, com gradiente linear, tá? Então, usem e abusem dos backtests, façam bastante validação da estratégia antes de ir para uma conta real, né? Dessa forma você vai estar mais seguro. Então basta você entrar no nosso site, né? codetrading.com.br, baixa nossos produtos lá, você pode já fazer backtest, fazer simulações e conseguir deixar sua estratégia bem robusta, até mesmo testar em conta demo, né? Antes de ir para uma real, né? Aí sim você precisa então fazer a contratação da licença para você rodar na conta real, tá bom? Bom, falando de preço médio, basicamente aumento de posição contra, tá? Então, imagine que você fez uma compra, né, nesse preço aqui, tá? No 95.300 você fez uma compra. O seu take profit está lá em cima, o seu stop loss está lá embaixo, tá? Se o mercado vier contra você, né, no sentido do seu stop loss, o preço médio seria você fazer novos aumentos de posição. Então, por exemplo, vamos supor que você entrou com um contrato aqui nesse preço, tá? Então, quando ele andar uma certa quantidade de pontos contra, você vai aumentar mais um contrato. Quando ele andar mais contra, você aumenta novamente mais um ou mais dois, né? Depende do gerenciamento do preço médio. E assim vai, né? Você vai aumentando, algumas estratégias aumentam de forma linear, outras estratégias aumentam de forma exponencial, tá? Mas enfim, não deixam de ser preço médio, né? Você vai aumentando, aumentando, e com isso você vai trazendo o seu preço médio para baixo, né? Quando você faz uma nova compra aqui, o seu preço médio, que era essa linha preta aqui, não é mais a linha preta, né? Ele passa a ser agora essa linha azul aqui, né? Aí uma vez que executa mais uma ordem, ele já desce mais um pouco, o seu preço médio. Executa outra ordem, o preço médio desce novamente, né? Até que vai chegar uma hora que, vamos supor que executou todas as ordens, né? Executou todas essas ordens aqui, até essa última aqui. E aí o preço começa a voltar. Então, nesse momento aqui, o seu preço médio ele vai estar alguma coisa nessa região aqui, tá? Então, se você também moveu o seu take profit, né, de acordo com, conforme o preço médio foi se movimentando para baixo, o seu take profit também foi se movimentando para baixo, teoricamente o seu take profit, né, se ele for em financeiro, ele vai estar muito mais viável aqui, tá? Então, se o mercado voltar agora para esse patamar de preço, né, você vai ganhar o equivalente se o mercado tivesse subido direto e ido para o seu take profit lá em cima, tá? Então, é basicamente essa a teoria, né? Bem por cima, assim, de um preço médio. Qual que é o risco? Ele
não voltar, né, para pegar o seu take profit e ir direto para o stop loss. Tá? Se for para o stop loss, você vai estopar a posição com muito mais lotes do que você entrou, né? E o stop loss vai ficar gigantesco, tá? O que muda do preço médio padrão, que é isso que a gente viu aqui, para um gradiente linear? No gradiente linear, você também vai fazer esses aumentos, tá? Então, quando você monta a posição, eu vou falar aqui primeiro do gradiente linear clássico, tá? Que a gente chama ele de entradas contra. São 4 tipos que a gente tem, depois eu vou explicar cada um deles. Tá? Esse aqui é o clássico, entradas contra. Quando você faz uma compra, ele já posiciona lá para você as reentradas, né? Que são novas ordens de entrada aqui. Tá? Igualzinho é feito no preço médio. Tá bom? Então essas linhas azuis são aumentos de posição. Se o mercado vier contra, ele vai executar uma ordem de compra aqui, né? No momento em que ele executa essa ordem de compra, automaticamente o sistema de gradiente linear coloca uma saída já aqui. Tá? Então, se ele já voltar e subir aqui, ele já vai sair com um lote e você volta a ficar com o lote inicial. Tá? Então, a operação volta a ficar exatamente igual era no começo. Se ele voltar a cair, ele vai executar novamente outra ordem aqui. Por quê? Quando executou essa saída aqui, essa linha vermelha, ele já reposicionou essa linha azul. Então, vai ter novamente a ordem aqui, ele vai executar novamente, vai novamente colocar a saída lá em cima. Né? Aí, se por acaso ele não chega a executar a saída, ele vem, cai mais um pouco. Ele vai executar mais uma entrada aqui e a execução dessa entrada vai fazer com que ele coloque mais uma saída aqui. Tá? Então, agora você tem aqui 2 saídas pendentes na tela. Né? Então, ele pode subir. Se ele executar essa saída, ele volta a colocar novamente a entrada aqui embaixo. Tá? Aí, se ele continuar subindo e executar essa outra saída, ele volta a colocar essa entrada aqui embaixo. Tá? E assim vai. Então, se o gradiente se o preço, né, ele ficar aqui um tempo no seu gradiente linear, né, antes de ir para o stop, algumas vezes você já salvou a operação. Tá? Então, pode ser que no momento em que ele vá para o stop loss, essa operação já tem lucro suficiente no bolso para cobrir esse stop loss. Tá? Esse é o grande diferencial do gradiente linear para o preço médio convencional. Tá? O gradiente linear ele vai fazendo realizações parciais já durante o trade ali dentro do grid. Tá? Essa é a diferença. Aí a gestão do take profit, da saída final e tal, é tudo configurável no robô, né? Você que configura se você quer que esse preço vai descendo conforme você vai ganhando, ou se você quer deixar ele estático. Porque a partir do momento que o preço sai do grid aqui, você sempre vai estar posicionado com o lote inicial que você começou. E aí, se o preço for lá buscar o seu take profit, vai ser tudo isso que ele se movimentou dentro do grid é um extra na sua operação. Tá? Bom, agora falando um pouquinho sobre os tipos de gradiente linear que nós temos, né? Nós temos 4 tipos. Então, um deles é esse que eu acabei de explicar aqui. São entradas contra, tá? Então, vamos até anotar aqui para ficar fácil de entender. Entradas contra. Tá? Então, o entradas contra, você posiciona mais entradas contra a sua operação. Tá? Se for uma compra, né, vai posicionar para baixo. Se for uma venda, vai posicionar para cima. Tá? Entradas contra, ele utiliza um grid de ordens limite. Tá? São ordens que ficam na pedra. Essas ordens elas já estão no book da bolsa. Tá bom? Então, fica na bolsa as ordens de grid contra. Além disso, nós temos o grid a favor, né? Entradas a favor. Entradas a favor, se você está comprando aqui nesse preço, então ele não vai reposicionar essas ordens aqui.
ele vai reposicionar ordens de compra para cima. Tá? Então, se o mercado for a favor, aí sim ele vai aumentar a posição. Tá? Então, esse aqui é o grid de entradas a favor. O tipo dessas ordens são ordens gatilho, stop. Tá? Essas ordens não ficam na bolsa, essas ordens ficam na corretora e elas podem sofrer slippage. Tá? O que seria slippage? Seria, como é uma ordem gatilho, quando o mercado chegar lá naquele preço, a corretora vai disparar essa compra. E essa compra vai ser a mercado, né? Então, uma ordem a mercado, ela pode sofrer slippage. As ordens limit não tem slippage. Então, no preço que você posicionou aqui, cada uma delas, ela vai executar. Tanto a entrada quanto a saída. São limit, tá? Já no book, no grid a favor, elas são a mercado. Então, quando chegar lá, executa. Aí, quando executar a entrada, né, que é uma ordem stop, aí sim será posicionada uma ordem de saída e essa ordem de saída vai ser limit. Tá? Então, por exemplo, executou uma nova compra aqui. Uma saída de compra é para cima. Né? Então, você vai posicionar a distância lá. Né? Claro que nesse caso aqui a distância ela tem que ser diferente da distância das ordens. Então, vamos supor, se você tem 50 pontos aqui, não faz sentido você colocar uma saída de 50 pontos, senão você vai posicionar a saída em cima da segunda entrada, né? Aqui. Aí não faz sentido, porque quando chegar lá ele vai vender um e comprar um, tá? Então, você tem que posicionar ou uma saída menor do que o tamanho do grid, né? Que seria para colocar aqui no meio, ou maior para ele colocar entre os dois seguintes aqui, tá? Então, vamos supor que você configura aqui uma distância de 50 pontos entre as ordens. E o take profit de cada uma delas você quer 25 pontos, tá? Então, ele vai posicionar aqui a saída. Essa ordem aqui, essa vermelha, ela é uma ordem de venda limit. Tá? Então, quando executar ela, né, se o mercado continuar subindo aqui, ele vai executar essa venda limit. E aí sim, quando executar essa venda limit, ele volta a colocar uma compra. Só que aí, essa compra já vai ser uma compra limit. Tá? Que vai posicionar aqui nesse preço, será uma compra limit. Então, na verdade, ele é stop somente as ordens iniciais, tá? Só a montagem do grid que são ordens stop. Depois que passa a começar a executar as ordens, elas vão se transformando em ordens limit. Tá? Então, tem essa particularidade aí, tá bom? Legal, falamos já dos grids de entrada, né? Agora vamos falar dos grids de saída. O que seriam os grids de saída? Nós temos mais dois, que temos saídas a favor e saídas contra. Vamos falar primeiro do saídas a favor. Tá? O que seria um grid de saídas a favor? Vamos supor que você montou essa operação de compra, tá? Porém, você não entrou com apenas um contrato aqui. Né? Você entrou com um lote maior, por exemplo, 10 contratos. Tá? E você quer trabalhar, né, as saídas sua nesse meio caminho aqui entre o take profit. Por quê? É bem raro você montar uma operação e ela ir direto para o take profit. Né? O mais comum é que fique de lado. Né? Então, com as saídas a favor, você consegue ir explorando, né, e potencializar o seu ganho. Tá? Então, vamos supor, você entrou aqui com 10 lotes. E aí, desses 10 lotes, você quer montar um grid de saídas de um em um. Né? Aqui, ó. Então, você vai colocar uma saída aqui, uma outra saída aqui, uma outra saída aqui, uma outra aqui e uma outra aqui. Tá? Então, você posicionou 1, 2, 3, 4, 5 saídas. Tá? Então, se ele for para o take profit direto, né, ele vai executando parcial 5 aqui e vai chegar com 5 contratos lá no take profit para te dar o seu gain full. Né? E aí, como que funciona? Mesma coisa, tá? Você comprou 10 contratos aqui nesse preço, né? Então, quando o mercado sobe, ele executa a venda de 1, né? Que é limit, né? Esqueci de colocar ali, mas saídas a favor também são todas limit, tá?
Então, ele executou uma saída, né? Nesse momento, você passa a ficar comprado em 9 contratos. Porém, ele já reposiciona uma compra de um contrato aqui. Então, se o mercado voltar a cair, você volta para a configuração inicial do seu trade, que é comprado em 10, porém você já colocou esse lucrinho aqui no bolso, né? Desse espaço aqui de 50 pontos. Tá? Se ele subir novamente, executa novamente, você colocou mais um gainzinho no bolso e reposiciona novamente aqui outra compra. Aí ele continua subindo, executou mais uma aqui, ele coloca uma compra aqui. Subiu, executou mais uma venda, ele coloca outra compra aqui. Se ele cair direto para cá, você vai colocar tudo isso no bolso, né? Essas subidas que deram aqui, e volta para a configuração inicial do trade. Você volta a ficar comprado em 10 contratos, porém já com alguns lucrinhos ali no bolso. Tá? É isso que acontece. E se quando ele decidir ir para o seu take profit, aí você tem o seu gain total. Tá? O risco é que, se ele for para o seu stop loss, você vai com a mão cheia, né, para o stop loss. Tá? Aí, além disso, nós temos as saídas contra. Tá? Saídas contra, ela serve, na verdade, para você diminuir a exposição, né, caso o mercado comece a ir contra. Tá? Então, saídas contra, ela vai posicionar também um grid inicialmente com ordens stop. Né? Então, você fez uma compra de 10 contratos aqui. Né? Se o mercado for para o preço do seu take profit direto, você vai com a mão cheia. Porém, se ele vier para o seu stop loss, você vem fazendo saídas parciais aqui, né? Aos poucos. Então, a cada nível, você vai vendendo um pouquinho, né? Então, se eu entrei comprado em 10, aqui vai ter uma venda stop, aqui vai ter outra venda, outra venda, outra venda, outra venda. Entendeu? Então, ele vai aliviando a mão para quando chegar no stop loss, essa operação estar mais leve, né? Sua mão estar mais leve. Né? E claro que se ele ficar aqui fazendo zigue-zague, ele vai reposicionando as ordens do mesmo jeito que a gente já viu lá nos outros grids, e você vai potencializando, colocando alguns lucros no bolso também. Tá bom? Bom, então aqui da parte teórica, né, era isso que eu queria mostrar para vocês, como funciona. Né? Agora a gente vai lá para o robô, que a gente vai realmente configurar um gradiente linear para a gente ver ele funcionando mesmo, né? Eu vou aqui para o meu MetaTrader, tá? Vocês podem utilizar qualquer um dos nossos robôs que tem no nosso site para configurar gradiente linear, tá bom? Todos eles possuem os recursos de gradiente linear. Eu vou utilizar aqui o Stark, né, que é o robô mais completo que nós temos. Tá? Para quem não sabe instalar um robô no MetaTrader, eu vou deixar na descrição do vídeo um link, tá? Onde nós mostramos como fazer a instalação dos nossos robôs no MetaTrader 5. Tá legal? Então aqui nós temos o Stark, né, no testador de estratégias do MetaTrader. Eu vou pré-definir aqui os parâmetros para ficar totalmente zerado, tá? Bom, o Stark, ele é um robô que precisa de um sinal, né? Você precisa construir uma expressão para você fazer com que ele opere de forma automática. Né? Nós temos no nosso YouTube, no canal, vários vídeos falando sobre isso, tá? Vocês podem estar assistindo lá. Você pode montar coisas bem avançadas aqui, usando indicadores, utilizando todos os preços dos candles, né? Abertura, fechamento, máxima, mínima e tal. Pode fazer bastante coisa baseada em price action, é bem legal, tá? Mas aqui para esse vídeo, como não é o objetivo, né, eu vou simplesmente colocar um aqui no sinal de entrada de expressão e um também no sinal de venda. Ou seja, isso aqui estou falando para o robô, sempre que possível você pode comprar, sempre que possível você pode vender, tá? Não quero fazer nenhum filtro de price action, nada disso. O único filtro que eu vou utilizar aqui, só para ele não ficar entrando em todos os candles, é um filtro de IFR, tá? Então eu vou colocar aqui 14 períodos no IFR, tá? Comprar com IFR abaixo de 30
e acima de 0, e vender com IFR abaixo de 100 e acima de 70. Tá? Então, filtrozinho bem simples. A gente tem aqui um robozinho de IFR e com base nisso, né, fez a compra aqui com IFR abaixo de 30 e fez a venda ali com IFR acima de 70, tá certinho? Tá? Então, tudo funcionando. Agora a gente tem um sinal para colocar no nosso gradiente linear, tá bom? Vamos lá. Então, voltando aqui para os parâmetros do robô, nós temos aqui um grupo de parâmetros que é o grupo do gradiente linear, né? Estão aqui, ó. Então, eu consigo aqui configurar até 4 gradientes, né? Até 4 grids ao mesmo tempo, tá? Então, como eu falei para vocês lá na parte da explicação, né? Nós temos 4 tipos de grid, ó, entradas contra, entradas a favor, saídas contra e saídas a favor, tá? Você vai escolher aqui qual será o tipo de cada um dos 4 grids que você pode configurar. Tá? Você pode até mesmo configurar ao mesmo tempo, né? Pode configurar, por exemplo, um grid de entradas contra, um grid de entradas a favor, e aí fazer algo bem completo. Uma coisa que eu preciso explicar aqui para vocês é que os nossos robôs, eles trabalham sempre posicionados, tá? Sempre com uma posição em aberto. Então, você tem que configurar um grid de forma com que ele não fique zerado, nunca. Porque se ele ficar zerado, ele vai cancelar o grid, tá? O que significa isso? Significa que se eu estou montando uma operação com um grid de saídas a favor, por exemplo, grid de saídas a favor, né? Ou seja, eu estou comprando e se o mercado começar a andar a favor, eu vou saindo, né? Eu não posso entrar com 5 contratos e colocar um grid de 10 níveis, porque senão quando ele chegar no 5º nível, ele vai zerar minha operação, eu vou ficar zerado e o grid será cancelado, tá? Então, se você quer colocar um grid de 10 níveis de saídas a favor, você precisa entrar no mínimo com 11 contratos, né? Porque aí você vai ter 10 saídas para serem executadas e ainda um contrato para você ficar posicionado e ir com ele até o take profit, tá bom? Então, o seu lote inicial, né, faz parte da configuração. Aqui no primeiro exemplo eu vou mostrar para vocês a entradas contra, né? Então, entradas contras, você realmente pode manter aqui o lote inicial como um contrato, né? Então aqui está um contratinho. E aí lá no grid eu vou então configurar para ele fazer mais entradas contra. Tá? Então entradas contras, né? Lote base. O que seria o lote base? É o número de contratos em que eu quero em cada nível. Tá? Por exemplo, um contrato em cada nível, né? Então, a cada nível do gradiente linear, ele vai utilizar um lote de um contrato, se eu não utilizar os recursos de aumento que a gente vai ver aqui daqui a pouco, tá? Pode ser que eu ative essa opção e aí os lotes serão incrementais, né? O afastamento inicial em pontos, né? Isso aqui seria basicamente se eu quero fazer algum afastamento inicial aqui, ó, tá? Se você quiser que ele fique assim simétrico, como vocês estão vendo aqui nessa tela, não precisa colocar afastamento inicial, tá? Porque a própria distância do grid já vai fazer esse afastamento inicial aqui. Isso é caso você queira um afastamento inicial extra, né? Por exemplo, eu não quero que o meu grid comece aqui 50 pontos abaixo da minha entrada. Eu quero que ele comece 200 pontos abaixo da entrada, tá? Então você vai lá e configura um afastamento inicial de 150 pontos. Por quê? 50 pontos já é o natural do grid, né? Ele já iria colocar primeiro nível 50 pontos abaixo. Então, eu colocando um extra de 150, ele vai afastar ainda mais, né? 150 a mais, além do padrão, tá? Se você quiser deixar simétrico, você pode deixar 0 aqui, então, que ele vai ficar como estava na imagem. Número total de níveis, né? Então, aqui, eu quero falar para ele quantos níveis, né, a gente vai entrar. Então, por exemplo, 10 níveis. A distância inicial entre os níveis. Por que inicial? Porque essa distância ela pode mudar, né?
aqui no próximo parâmetro. Então, por exemplo, 50 pontos entre cada nível, né? Que seria basicamente a distância aqui, né, entre cada uma das linhas em pontos. Tá? Então, 50 pontos. Aumentar X pontos na distância inicial a cada nível. Tá? Então, se eu colocar aqui 5, por exemplo, o que ele vai fazer? A primeira vai ser 50, a segunda, 55, a terceira, 60, 65 e assim vai. Tá? Então, ele vai aumentando a distância a cada nível. Né? Se eu deixar 0, todos ficarão na mesma distância. A distância do TP, né? Ou seja, quando o mercado vier contra executar a minha entrada, a quantos pontos acima que ele deve colocar a saída? Se você quiser um grid simétrico, mais uma vez, você usa a mesma distância daqui dos níveis. Né? Então, se eu estou colocando as ordens a cada 50, eu coloco a minha saída também a cada 50, eu vou ter um grid simétrico. Né? Mas eu poderia colocar uma saída menor, de 25 pontos, por exemplo. Só que isso faria com que o meu grid fosse sendo deslocado, né, ao decorrer das operações, porque ele tem que cair 50 para entrar e só subindo 25 já sai. Depois tem que cair 50 para entrar, subindo 25 já sai. Né? Então o grid vai meio que deslocando para baixo. Tá? Então aqui 50, né, para ele ficar simétrico. A distância para reposicionar a entrada após a saída. Ou seja, executou a minha entrada, eu coloquei a saída 50 pontos acima da entrada que foi executada. E depois que executar essa saída, quantos pontos que eu devo colocar a reentrada? Tá? É a última parte da execução. Né? Então, ó, a gente posicionou... Vamos lá. A gente posicionou a ordem 50 pontos abaixo, né? Isso aqui é a distância dos níveis, 50 pontos. Eu falei para ele que eu quero o take profit 50 pontos acima, ou seja, executou isso aqui, eu quero 50 pontos acima. Né? Só que quando executar essa saída aqui, a quantos pontos abaixo eu vou colocar? Se você quiser o grid simétrico, novamente 50 pontos. Né? Mas também você pode configurar um valor menor, 25, por exemplo. Então aí, na segunda vez, bastaria ele cair 25 pontos que já iria executar novamente a entrada. Tá bom? Então, caso você deixe 0 aqui, ele já vai considerar que é a distância do TP, né, para ficar simétrico, ou você pode colocar um valor diferente aqui, caso você queira. Quantidade máximas de reaberturas. Né? Então, isso aqui é no total. Por exemplo, eu quero que no total o meu grid tenha no máximo 10 reaberturas de ordem. Depois que ele já executou 10, eu não quero mais que ele fique posicionando a entrada. Aí eu só quero que ele execute as saídas e eu vou continuar sem o restante dos lotes. Né? É um limitador de risco, na verdade. Tá? Então, isso aqui é legal vocês simularem nos testes também. Se você deixar 0, né, que é o padrão aqui, é sem limite, ele vai ficar explorando o grid o máximo possível. Se você não quiser que ele faça reabertura, ou seja, o que seria sem reabertura? Seria ele executou a entrada, coloca a saída. Quando executar a saída, acabou, não faz mais nada. Não vai voltar a executar a entrada. Né? Aí ele caiu, executou essa entrada aqui, coloca a saída. Executou a saída, acabou. Ou seja, o seu grid vai ficando com furo. Né? Conforme ele vai executando as ordens e as saídas, ele vai ficando com furo aqui. Né? E depois, se ele voltar a subir, você vai estar com o lote inicial, porém, se ele cair, você não vai estar com a mão carregada. Né? Isso se ele já executou as saídas. Tá? Então, é um limitador de risco, dá para você utilizar também. E aqui a gente entra na parte de incrementadores, né? Que você pode incrementar alguns lotes por nível ou você pode até multiplicar. Tá? Isso aqui é extremamente perigoso, tomem cuidado, porque ele é exponencial. Né? Se você colocar 2 aqui, o seu grid vai ficar 1, 2, 4, 8, 16, 32 e por aí vai. Tá? Você pode também colocar um valor menor que entre 1 e 2, né? Tipo 1.3, 1.5, né? Dá pra fazer também. O default é 1, para ele não multiplicar nada, né? Ou seja, todos os níveis terão o mesmo lote. E aqui é um incremento para você fazer de forma linear. Né? Então, por exemplo, eu quero incrementar um contratinho por nível. Ou seja, no primeiro
aqui no primeiro nível, ele vai ter um contrato. No segundo, 2, aqui 3, 4, 5, tá? E assim vai. Então é um incremento mais controlado, digamos assim, né? Então eu vou deixar aqui sem incremento também, tá? Então nós temos aqui a configuração do grid simétrico, né? Aí tem uma questão importante. Se nós estamos usando um grid de 50 pontos, né, de distância com 10 níveis, isso significa que o nosso grid vai tomar um espaço na tela, né, no gráfico, de 500 pontos. Então, o meu stop loss ele tem que ser pelo menos de 500 pontos, né? Senão não faz sentido, senão o meu stop loss vai ficar no meio do grid, não faz sentido nenhum, tá? Então, sempre lembrar disso, né? O stop loss ele tem que estar coerente com o grid que você está utilizando. Então, vamos lá configurar o nosso stop loss. Né? Aqui, por padrão, ele está já 500 pontos, né? Mas se eu deixar ele 500 pontos, ele vai ficar exatamente em cima do último nível lá que eu tenho no grid, né? Então, eu vou colocar 600 pontos aqui, tá bom? Uma outra forma também de você fazer isso, você pode utilizar já aqui, tamanho do grid, tá? Então, se você colocar tamanho do grid, automaticamente você pode utilizar assim 50, né? Então, ele já vai ser 50 pontos além daquele grid que você configurou. Só que isso aqui só funciona para o primeiro grid, tá? Então, essa distância, esse tamanho do grid aqui, é o tamanho do primeiro grid, que é esse que a gente configurou mesmo. Não funciona para o grid 2, 3 ou 4, tá? Então, o grid que você vai utilizar como base para o seu stop loss, você tem que configurar ele como grid 1. Né? Esse seria o seu grid principal, e aí daria para você utilizar essa opção. Ou, se não, simplesmente você deixa aqui no padrão, né, que é o preço de entrada, e você configura aqui em pontos mesmo quanto que você quer. Tá? Vamos deixar aqui 600 pontos. E vamos buscar aqui um alvo de 400 pontos, por exemplo. Tá? Legal, vamos fazer aqui esse teste. Então, deixa eu dar um zoom maior aqui. Então, aqui está o nosso grid. Tá, então aqui nós fizemos a compra, ele foi direto para o Take Profit, né? Aqui ele fez a venda e ele está trabalhando no grid. Tá um pouco rápido aqui, deixa eu diminuir um pouco a velocidade. Tá? Então, nosso grid ele está bem curtinho, né? Então ele está tomando vários stops aqui. Teria que fazer uma análise, né, para a gente descobrir qual que é um range ideal, né, para esse ativo. Lembrando que isso realmente vai mudando, né, conforme o mercado vai ganhando ou perdendo volatilidade. Então, gradiente linear é algo que a gente sempre tem que estar adaptando, né, a estratégia para o mercado atual. Tá? Então, não é uma estratégia que você vai configurar um grid e ele vai funcionar para sempre, porque a volatilidade do mercado muda muito. Tem época que o mercado trabalha num range ali entre mínima e máxima de 1.000 pontos e tem época que é normal ele trabalhar num range de 3, 4 mil pontos. Né? Então, tem que realmente fazer esse estudo prévio aí, né, para você conseguir estar sempre adaptando o seu grid para ficar o melhor possível. Tá? Então, esse aqui é o grid de entradas contra, né? Eu vou agora mudar ele para entradas a favor. Vamos lá no grid. Lembrando que eu poderia utilizar o grid 2 aqui, tá? Mesma coisa, os parâmetros são os mesmos, tá? Ele trabalharia em conjunto. Mas eu vou utilizar sempre só um aqui para ficar mais fácil de entender. Então esse grid que era contra, agora eu vou transformar ele em a favor. Né? Então vai ser entradas a favor, ou seja, quando ele comprar, se começar a andar a favor, ele vai comprar mais e mais e mais. Né? Como eu havia dito, né, não faz sentido você utilizar agora a distância do Take Profit igual a dos níveis, porque senão ele vai colocar a ordem de entrada e saída no mesmo preço. Então aqui no caso eu vou utilizar um Take Profit uma vez e meia a distância do nível, 75 pontos, tá? Então, ou seja, a cada 50 ele aumenta 1 e a cada aumento que ele faz, ele vai buscar 75 pontos. Agora, a gente tem que inverter o nosso Stop Loss e Take Profit, porque agora o nosso grid vai ser para cima. Então, agora o que não faz sentido é o nosso Take Profit ser menor do que 500 pontos, né? Já que a gente vai projetar um grid de 500 pontos para cima.
Então, o nosso take profit vai ficar no 600 também, né? Vou deixar aqui o stop loss também no 600, tá? Aí, a gente pode alterar à vontade o grid, que agora nós temos aqui tanto o loss quanto o gain em 600 pontos. Tá? Então, vamos fazer um backtest disso. Opa, tá no modo não visual aqui. Tá, então agora ele fez o oposto, né? Ele comprou um aqui e projetou o nosso grid para cima. Então, conforme ele for andando a favor, aqui, né, ele vai fazendo novas entradas e ele vai chegar com uma mão maior, tá? Então, ó, a entrada inicial, que foi de um contratinho, né, se ela tivesse ido direto pro gain, ela teria ganhado apenas 635 pontos. Né? 635 vezes 0,2 daria R$127. Como a gente fez os aumentos aqui e ele foi explorando a operação, quando chegou no take profit a gente ganhou 482. Tá? Então a gente potencializou esse ganho. Se tivesse ido para o loss, ele teria tomado um stop loss com um contrato apenas. Tá? Então vamos seguir aqui na venda, né? Mesma coisa. Então ele vendeu um contrato, ó, foi lá e estopou. Aqui, como eu havia dito, né, nosso range está bem curtinho, então ele está tomando vários stops. Teria que fazer um grid aqui com uma distância maior, tá? Então é isso. Esse é o grid de entradas a favor, tá bom? Grid de entradas a favor. O grid de saídas, né, a gente pode também testar aqui. Eu vou mudar aqui para saídas a favor, né? Só que aí, nesse caso, nós precisamos... vou voltar aqui também para 50-50 para ficar simétrico, né? Nesse caso aqui, nós precisamos então aumentar a mão inicial, né? Porque já que eu vou ter 10 saídas a favor, né, 10 lotes posicionados a favor, eu vou então ter que entrar com pelo menos 11 contratos. Né? Então eu vou lá no lote inicial e vou colocar 11, né, que é um a mais do que a quantidade de saídas que eu vou projetar na tela. Tá? Então, ó, nós entramos com 10 contratos, né, aqui já saiu com 2, e as saídas nossas estão todas para cima. Conforme ele vai executando as vendas, né, ele vai deixando compras para trás. Né? Ou seja, se o mercado cair aqui, ele vai reposicionar na compra de novo. Você ainda pode utilizar aquele recurso, né, de não reposicionar. Aí ele não reposicionaria essas ordens de compra aqui. Né? Ele iria saindo sem reposicionar. Ou você pode colocar um limite, né? Tipo, eu quero que reposicione somente as 5 primeiras vezes. E aí você vai controlando o seu risco, tá? Porque aqui ainda existe o risco dele cair, ele voltar a comprar tudo e depois ir para o stop loss, né? Tá? Então aqui nesse caso, entrando com a mão maior, indo fazendo as saídas parciais, né, no grid, ele conseguiu 879 na operação. Tá? E aí, por último, né, a gente tem nossa saída contra. Tá? A saída contra é bem parecido, só que ele vai fazer para baixo, né? Ele vai diminuir a nossa exposição conforme vai caminhando pro loss. Tá? Então, bastaria mudar aqui para saídas contra. E aí, essa opção ela é bem pouco utilizada. Né? As outras 3, normalmente o pessoal utiliza mais. Tá? Então, é basicamente isso aqui. Tá? Então, nós entramos aqui, nós estamos comprados em 11 contratos, né? E tem aqui as vendas stop todas para baixo. Então, se o mercado começar a cair, ele vai começar a diminuir a mão aqui, tá? E caso ele fique trabalhando nesse range, você vai tendo alguns lucros aqui, tá bom? Esse seria o grid de saídas contra. Legal, então passamos aqui por todas as opções do gradiente, né?
Uma coisa legal, pessoal, que a gente está vendo aqui, né, como criar um robô realmente de gradiente linear, né, onde ele faça entradas automáticas. Mas vocês podem também querer trabalhar com gradiente linear de forma manual, né? Muita gente faz isso. A pessoa quer escolher o momento de entrar, né, manualmente. Então, os sets eles até são compatíveis. Você pode até salvar esse setup aqui, né? Vou colocar aqui, ó, exemplo de GL. Tá? Apesar desse aqui ser um setup do Stark, eu posso utilizar ele na boleta nossa, por exemplo, que ela também tem o recurso de gradiente linear. Tá? Então, eu vou fazer um teste aqui na boleta. Vou predefinir aqui os parâmetros. Vou abrir o meu exemplo de GL. Tá? E vou fazer um backtest aqui dele. Então, a boleta, ela não vai entrar automaticamente, né? Mas ela tem os botões que eu posso escolher quando eu quero entrar. E aí sim eu clico, né? E ela vai lá e faz o meu trade. Tá? Então, o mesmo setup que funciona em um robô vai funcionar nos outros. O que vai mudar, na verdade, né, é o sinal de entrada. Aqui, no caso, a boleta ela não tem os parâmetros de sinal de entrada. Então, aquele filtro de IFR, aquele sinal que a gente fez lá, ela simplesmente ignorou, né? Porque ela não tem recurso de entrada automática. Tá? Mas os sets eles são compatíveis, então você pode estar utilizando. Inclusive, uma coisa que também que dá para fazer, algumas pessoas gostam de utilizar gradiente linear em duas telas, né? Por exemplo, uma tela na compra, fazendo operação com entradas contra, né, na compra, e a outra tela na venda, fazendo operações contra também na venda. Claro que para isso você precisa de uma conta hedge, né? Já vou explicar aqui para vocês a diferença entre hedge e netting. Mas você consegue operar com duas telas, né? Então você ainda pode utilizar o robô Defender, né? Então em uma tela você utiliza o Start ou a boleta para você dar o start inicial da operação, e na segunda tela você pode utilizar o robô Defender para ele fazer o start automático da segunda operação. Você pode também carregar o mesmo setup nele, né? Só que aí no Defender você precisa configurar aqui como que ele vai iniciar, né? Você fala para ele assim, eu quero que você monitore o ativo, por exemplo, o ING20, né? No Magic Number 1, 2, 3, 4, 5, 6. Qual que é a exposição mínima que esse ativo tem que estar, né? Aqui pode ser 1, né? Ou seja, quando abrir uma posição nesse Magic Number aqui, eu quero que o Defender abra a posição dele também. E aí você vai falar se é o mesmo lado ou se é o lado oposto. Ou seja, abriu compra no 1, 2, 3, 4, 5, 6. O que o Defender vai abrir? É uma venda? Então é lado oposto. Você quer que ele entre também na compra, né? Aí seria o mesmo lado aqui. Tá? Você pode ainda limitar para ele entrar somente quando esse Magic Number tiver com um lucro superior a tanto ou um prejuízo, né, superior a tanto. Daria para fazer também. E dá para você fechar automaticamente a posição do Defender caso a posição da outra tela feche. Tá? Então ele seria basicamente um robô que opera com base em outro robô. Tá? É basicamente isso que o Defender faz. Então dá para você fazer ele para automatizar a segunda tela. E a primeira você decide como fazer, né? Se vai ser via Stark, utilizando alguma regra, alguma expressão. Se vai ser via boleta, entrando manualmente, né? Da forma como a gente já viu. Ou até mesmo através de algum outro robô antigo nosso, né? Que tem alguns sinais ali mais práticos, né? Mais fáceis de configurar. Tá? Mas tudo que é possível fazer nos robôs antigos é possível fazer no Stark. E eu recomendo que vocês utilizem o Stark porque ele tem mais recursos, ele é mais robusto, ele está mais preparado, tá bom? Bom, expliquei sobre o uso do gradiente nos nossos robôs, tá? Agora a gente vai falar um pouquinho sobre diferença de conta head e conta net. Tá? Voltando aqui para nossa apresentação, numa conta netting, né, que é o padrão, sempre que você pede uma conta MetaTrader numa corretora, normalmente eles te entregam uma conta netting. O que seria uma conta netting? Você abre uma posição de compra, por exemplo, né? Aqui, vamos supor que seja essa posição aqui, comprou um contrato, tá? Quando o mercado executa outra ordem sua de mais um contrato, né? Na conta netting você passa a ficar com uma posição de 2 contratos em aberto,
né? E a conta netting já faz o preço médio para você. Então, quando você olhar na aba negociação do seu MetaTrader, você não vai ver duas posições em aberto. Você vai ver apenas uma posição de 2 contratos em aberto com um preço médio X. Tá? Então, a conta netting, ela é mais limpa, digamos assim. Tá? Só que ela é mais limitada. Você não consegue, por exemplo, operar com duas telas. Numa tela comprada, outra vendida. Né? Porque a hora que você faz a compra numa tela, o robô faz normal. Quando você vai fazer a venda na segunda tela, ele vai fechar a sua posição, você vai ficar zerado nas duas telas e ele vai cancelar os grids. Tá? Então não é possível utilizar gradiente linear em duas telas, né? Operando nas duas pontas, numa conta netting. Para isso você precisa pedir para que a sua corretora mude a sua conta para o tipo hedge. Tá? É só mandar um e-mail normalmente ou pedir no chat de suporte da corretora, tá? Que você deseja mudar a sua conta MetaTrader para o tipo hedge, que eles mudam na hora. Tá? O que muda da netting para hedge? A hedge você entrou aqui posicionado em um contrato. Quando você faz um aumento aqui de mais um contrato, ela não junta as duas posições. Ela vai mostrar para você que você está comprado em um contrato no 95300 e você está comprado também em um contrato no 95250. Tá? Então são duas posições diferentes, elas não se juntam. Da mesma forma que quando você abre uma venda, né, vamos supor que ele executa aqui a saída na venda, ele não vai fechar a posição. Ele vai abrir uma nova posição vendida em 95300. Ou seja, você vai ficar com três posições. Uma comprada em 95300, uma comprada em 95250 e uma vendida em 95300. Tá? Aparentemente não faz muito sentido, né? Você fala, pô, mas eu estou comprado e vendido no mesmo preço, né? 95.300. Na verdade, você não está. Tá bom? Isso é um tipo de simulação que a corretora faz. Né? Na bolsa, realmente, você está comprado somente em um contrato. Tá? Porque a bolsa, a B3, ela trabalha somente com posição netting. Ela não trabalha com posição hedge. Então você nunca vai estar comprado e vendido no mesmo ativo na bolsa. Você vai estar sempre ou comprado ou vendido. Tá? Isso que você está vendo na aba do seu MetaTrader, né, que você tem 3 posições em abertas, sendo que 2 delas no mesmo preço, na verdade é uma simulação da corretora, né, para facilitar estratégias que operem em 2 telas, 3 telas, tá? E assim cada robô pode fazer sua gestão de forma individual sem que um atrapalhe no outro. Né? Isso é algo bem legal. Só que para o gradiente linear, imagina depois de um tempo grande, né, que você ficou aqui explorando o seu grid, você fez várias entradas e saídas numa conta hedge, você teria diversas posições em aberto. Tá? Então, a gente tem um recurso no robô que chama Close and Buy. Tá? O Close and Buy, ele simplesmente fala para a corretora assim, ó, corretora, eu estou comprado no 95300 aqui, né? E estou também comprado, estou também vendido no 95300. Pode fechar para mim essas duas posições, né? Em Close and Buy. O que seria fechar em Close and Buy? É um fechamento que só ocorre na corretora. Ele não vai para a bolsa. Você não paga corretagem por isso. Tá? Então, algumas execuções do gradiente linear no nosso robô, você não paga corretagem na conta hedge, porque ele fecha direto na corretora. Tá? Já que você está comprado e vendido, na verdade aqui você tem 2 compras e uma venda, então na verdade você está somente comprado em um na bolsa. Então você pode simplesmente falar para a corretora aniquilar, né, uma compra com uma venda, e assim você vai ficar somente comprado em um, né, e depois realmente quando você for fechar essa compra de um, aí sim você tem que pagar a corretagem, porque essa compra precisa ir para a bolsa. Tá? E aí um ponto legal, né? Aqui no caso a gente falou de um close and buy no mesmo preço, né? Mas esse close and buy pode acontecer em preço diferente, tá? Então, você pode estar com uma compra em um preço, né, e uma venda num outro preço qualquer, e o robô pode fazer o close and buy do mesmo jeito, tá? Porque essas duas posições elas não existem na bolsa. Ele simplesmente vai falar para a corretora fechar. E a seleção que ele faz, né, que o robô faz, para escolher quais 2 ordens que ele vai fazer o close and buy,
ela é por ordem de execução, então das mais antigas para as mais novas. Então o que pode acontecer? Algumas vezes pode acontecer de fazer um close and buy e entrar no seu histórico algum valor negativo. É normal, mas por quê que ficou negativo? Porque na verdade a posição que ficou em aberto, ela aumentou o lucro dela, entendeu? No final das contas, tudo vai bater, tá? A ordem, né, dos close and buy, elas podem ser diferentes, sim. Ele pode colocar valor zerado no seu histórico, pode colocar até um valor negativo, mas depois que você fechar a posição, tudo vai se regularizar. Você vai perceber que, vamos supor que você configurou um grid lá para ganhar 50 pontos. Vai ter algumas execuções que vão ocorrer negativo, zerado, outras vão ocorrer com um valor bem superior a 50 pontos, entendeu? Mas se você somar todas, juntar como se fosse uma única operação, você vai ver que vai bater, tá? Então não se preocupem com isso. Gera bastante dúvida, né? Por que está entrando valor negativo no meu histórico e tal? Mas olha como um todo, tá? Se você olhar como um todo, você vai perceber que existem outros valores maior do que o configurado também que entrou no seu histórico, tá? Então é um pouquinho complicado para entender no começo, mas o close and buy ele é essencial, tá? Porque senão ficaria muito caro fazer corretagem, né? de todas as execuções. E ele vem para nos ajudar, tá? Então, é isso que eu queria passar aqui do Close and Buy. E agora, para finalizar, pessoal, o último detalhe que eu quero falar é sobre VPS, tá? Tudo isso que a gente viu aqui, né, robôs de gradiente linear, na verdade, qualquer tipo de robô, né, ele precisa estar rodando uma VPS. Você não pode colocar um robô para rodar na sua máquina pessoal, tá? Porque você vai ficar aí correndo o risco de uma queda de energia, de uma queda de internet, né? E sem contar com a latência, tá? E gradiente linear é algo que exige uma latência bem baixa, tá bom? Então, falando de VPS, eu recomendo que vocês criem uma VPS, né, na Amazon ou na Google para estar utilizando. E o mais importante é que essa VPS seja em São Paulo. Tá? Você pode escolher lá qual que é o servidor que você quer, né? Tanto a Amazon quanto a Google tem servidores em São Paulo. E dessa forma, a latência sua vai ficar muito baixa com a corretora, né? Porque os servidores todas as corretoras de MetaTrader estão em São Paulo, né? Que é o mais próximo da bolsa. E aí você tendo a sua VPS também em São Paulo, você vai ter uma latência bem baixa com a corretora e, por sua vez, também baixa com a bolsa, né? Isso é bem importante no gradiente linear, tá? E falando também um pouquinho sobre recurso da VPS, né? O gradiente linear, ele é uma ferramenta que, se você configurar ali distâncias muito curtas, ele pode executar muita coisa, tá? Pode praticamente virar um HFT, né? E você vai precisar de uma máquina boa, tá? Então, fiquem sempre de olho no Task Manager da VPS, do Windows da VPS, né? Para vocês verem se não está chegando no pico, né, de uso de CPU, de memória. Se tiver, você tem que aumentar a VPS, tá? A nossa recomendação, né, caso você for utilizar apenas uma tela de gradiente linear, é que já seja uma máquina boa ali, né, de pelo menos 2 CPUs, 4 GB de memória, tá? Isso na Amazon, infelizmente, não tem gratuito, tá? A versão gratuita da Amazon, ela é uma máquina bem fraquinha, que não suporta gradiente linear. Então você já teria que ir para uma versão paga, né, na Amazon, caso você queira. Na Google, eles te dão um crédito de $300. Tá? Então se você configurar uma máquina lá de 2 processadores e 4 GB de memória, ela deve durar ali uns 4 meses. Tá? Se você desligar os finais de semana, ainda dura um pouco mais. Agora, se você for utilizar o gradiente linear em mais de uma tela, né, algumas pessoas utilizam 2, 4 telas de índice, por exemplo, né, ou até mesmo uma tela de índice com outra tela de dólar, aí já é recomendável que você pegue uma máquina ainda superior, tá? De repente 3 processadores ou 4 processadores, tá? A memória também ali já na faixa de uns 6, 8 GB de memória, tá? Então assim, testando mesmo, acompanhando o Task Manager para você ver como que está o uso da memória, da memória do CPU. Se estiver dando pico durante o pregão, tem que aumentar a capacidade para ele poder executar de forma tranquila, tá? Eu garanto para vocês que o custo da VPS é
muito mais barato do que o prejuízo que você vai ter ou o lucro que você vai deixar de ter, né, por estar rodando numa máquina, numa VPS que está com gargalo de recurso. Tá? Então, você paga centavos por hora numa máquina. Né? Já um travamento ali na máquina pode te custar algumas centenas de reais aí, ou milhares, dependendo do tamanho da mão que você opera. Tá? Então, avaliem com bastante cautela isso, porque é bem importante que a máquina seja realmente boa. Tá bom? Bom, era isso que eu tinha para passar aqui para vocês, né? Se vocês gostaram desse tipo de vídeo, deixa o seu like aí no YouTube pra gente saber, né? Convido vocês a entrarem no nosso site, codetrade.com.br. Lá vocês podem conhecer todos os nossos produtos, podem conhecer os nossos preços, planos, tem os nossos contatos também todos no site, tá? Se inscreva no nosso canal do YouTube. A gente está postando vídeo com bastante frequência, tá? E sigam também a gente lá no Instagram. A gente está começando a mudar para lá, né? Nosso foco vai ser totalmente Instagram a partir de agora. E espero vocês por lá, tá bom? Valeu, pessoal. Um grande abraço e até mais.